A Fiesc realiza hoje um painel para tratar dos novos riscos da economia, da política e também da geopolítica. Um dos palestrantes é o economista, sociologista e diplomata Marcos Troiro, que está com a gente. Marcos, bem-vindo à Jovem Pan Joinville, tudo bem? Bom dia amigos da Jovem Pan de Joinville. É um prazer estar com vocês aqui de manhã. O nome do painel é Permacrise, navegando nos novos riscos da economia, política e geopolítica. A economia do Brasil já está em risco, Marcos? Qual é a sua avaliação sobre essa pergunta? Veja, esse termo permacrise, que dá título à conferência de hoje na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina, ele tenta um pouco mostrar que nesse momento recente, o mundo passou por uma convergência de 4 grandes crises, né? Uma crise sanitária, que é a mais grave desde da gripe espanhola do século passado, obviamente aqui eu estou falando da Covid-19, uma crise econômico-financeira causada pela expansão da base monetária, expansão dos gastos fiscais, não apenas no Brasil e na América Latina, mas no mundo inteiro. Vejo as taxas de inflação elevadas que foram observadas na Europa e nos Estados Unidos, e também uma crise geopolítica que é muito delicada, né? No coração da Europa, após a invasão da Ucrânia, nós vivemos essa que é a situação talvez mais fragmentária desde o final da Segunda Guerra Mundial. Nós todos estamos acompanhando aquilo que acontece no Oriente Médio, o conflito Israel-Hamas, que potencialmente pode se espalhar para outros países da região. Então, tudo isso acontecendo ao mesmo tempo leva a um cenário de permacrise. E a economia brasileira, que é uma economia que tem uma baixa taxa de poupança interna, uma baixa destinação para investimentos como percentual do seu PIB, depende muito do que acontece no mundo. A economia brasileira é o resultado daquilo que nós fazemos internamente e daquilo que está acontecendo lá fora. Então, por um lado, existe uma onda positiva em relação ao Brasil. O Brasil é, sem dúvida alguma, uma superpotência na produção de alimentos, e hoje no mundo há muita insegurança alimentar. O Brasil tem um potencial extraordinário como produtor de diversas matrizes energéticas, tem toda uma discussão sobre a transição para uma economia mais verde, onde o Brasil também apresenta credenciais importantes. Agora, enfim, a nossa economia, nesses últimos 18 meses, tem deixado de fazer reformas importantes. Não se fala mais em privatizações, não se fala mais em reforma administrativa. Há uma dúvida bastante grande que os próprios dirigentes brasileiros colocam sobre coisas que muitos consideram como conquistas, como é o caso da independência do Banco Central. E isso, obviamente, deixa, sobretudo da parte do investidor estrangeiro, o freio de mão puxado, de modo que, apesar de um cenário internacional muito perigoso, e ainda assim perigoso, que oferece oportunidades para o Brasil, nós temos subdesempenhado, subperformado como economia nesses últimos anos. Marcos, o senhor conhece muito bem o perfil da economia catarinense. A pergunta que eu lhe faço, Santa Catarina se apresenta de que forma, com que referência para o Brasil nesse momento? Santa Catarina é uma realidade econômica, de certa forma, muito distinta de outras partes do Brasil. Em primeiro lugar, existe uma fatia da economia catarinense que é realizada pelo setor industrial, que é muito mais elevada do que de outros estados brasileiros, né? É natural nas economias, né, se você julga por aquele critério tradicional, né, de economia do setor primário, agricultura e mineração, setor secundário, que é a área industrial, e o setor terciário de serviços, tecnologia, etc., que conforme as economias vão evoluindo, você tem uma menor participação do agro, uma maior participação da indústria e, depois de um certo tempo, uma maior participação do setor de serviços. No caso do estado de Santa Catarina, hoje cerca de 27% do PIB do estado ainda se encontra relacionado à indústria, o que mostra a pujança, né, do estado nesse setor. Outra coisa que chama muito a atenção do estado de Santa Catarina é a sua diversidade. Quer dizer, você tem uma indústria de transformação, você tem uma indústria voltada à produção de alimentos, você tem uma indústria de cerâmica, você tem uma indústria moveleira, uma indústria de design,
existe toda uma aplicação de tecnologias para aquilo que a gente poderia chamar de quarta revolução industrial, no campo da robótica, da inteligência artificial. E existe ainda um outro fator que marca, né, esse perfil industrial catarinense e que não é necessariamente realidade em outros estados brasileiros, que é a conexão com o mundo. Ou seja, Santa Catarina é um dos principais exportadores de bens de maior valor agregado do nosso país. E se nós olharmos aqueles países que realmente passaram por um milagre econômico, né, desde o final da Segunda Guerra Mundial, Coreia do Sul, Japão, Singapura, Espanha e tantos outros, muitos desses milagres estiveram associados ao comércio exterior. E aí, então, a gente vê como Santa Catarina tem um papel de liderança muito importante. Eu acho que aponta até um caminho, né, para outros estados brasileiros. O senhor acredita que a economia possa crescer no segundo semestre de 2024, como estão apontando alguns economistas, ou ainda é cedo para a gente ter uma resposta assertiva sobre essa pergunta, hein? Nós teremos expansão no segundo semestre, nós teremos no agregado de 12 meses para 2024, um número de crescimento próximo a 2%. É um crescimento que a gente vai notar. Por outro lado, fica muito aquém daquilo que outros países emergentes estão experimentando. A Índia, por exemplo, vai crescer em 2024 na vizinhança de 7%. Você sabe que geralmente os economistas utilizam uma regra mágica para tentar medir quanto tempo demora para um país dobrar a sua renda per capita baseado na sua taxa de crescimento anual, a chamada regra dos 70, né? Então, por exemplo, se um país está crescendo 3,5%, 70 dividido por 3,5 são 20. Então, 20 é o número de anos que leva para esse país dobrar a sua renda per capita se ele crescer 3,5% a cada ano. Se você está crescendo 2%, você demora mais, enfim, 35 anos. É muito tempo, o Brasil precisa crescer mais. Eu acho que essas dúvidas institucionais em relação, mais uma vez, a coisas como privatizações, segurança jurídica, independência do Banco Central, criam, né, um obstáculo para o investimento estrangeiro. E como você tem menor taxa de investimento, obviamente, a produtividade não se expande da maneira desejada, e isso acaba refletindo em números do produto interno bruto menor. O governo atual tocado por pessoas que no passado utilizaram apenas o consumo, né, vinculado a ciclos político-eleitorais, uma ferramenta da expansão econômica. Esse não é um caminho sustentável ao longo do tempo. O que realmente faz a diferença é taxa de investimento, comércio exterior forte, e é isso que o Brasil precisa. Nós ainda estamos aquém disso, embora, mais uma vez, a gente deva ter uma expansão aí perto de 2% no ano de 2024. Marcos, muito se fala nesse momento, né, na questão de crescimento, na questão de expansão, e hoje o mundo tem praticamente 8 bilhões de pessoas, e em 2050 a projeção é termos 10 bilhões de pessoas, ou seja, 2 bilhões a mais, né, de seres humanos que estarão no mercado. Como é que o Brasil, na opinião do senhor, pode se beneficiar a partir dessa perspectiva? Esse é um número muito importante. É muito curioso, né, porque no mundo hoje existem 193 países representados na ONU, né? Se você for à sede das Nações Unidas em Nova York, em Genebra, você vai ali contar 193 bandeirinhas. E a taxa de fertilidade, a taxa de crescimento populacional, ela é negativa na grande maioria dos países, né? Das 193 nações, você vai observar nesse período que você acaba de mencionar, né, ou seja, o atual ano de 2024 até 2050, decréscimo populacional na maioria deles. Agora, em 9 países nós teremos crescimento populacional, e o crescimento será tão robusto que gera esse aumento líquido de 2 bilhões de pessoas, a qual você fez referência. Quais são esses países? Índia, que hoje já ultrapassou a China como o país mais populoso do mundo, o Paquistão, a Indonésia, né, que é um país asiático aí, perto de 280 milhões de pessoas. Haverá sim crescimento econômico, crescimento populacional nos Estados Unidos por conta de imigração, e esses outros 5 países são países subsaarianos, da África subsaariana: Uganda, Tanzânia, Congo, Etiópia, Nigéria.
E o que acontece? Quando você tem um aumento populacional dessa magnitude, 2 bilhões de pessoas, né, que significa, é como se no mundo chegasse uma nova China, uma nova União Europeia e uma nova Rússia no espaço de um quarto de século, 25 anos. Quando essa expansão se dá de uma maneira tão dramática como essa, a partir de países que têm uma renda média baixa, mas que têm uma renda média em crescimento, veja, se a Índia cresce de 7% ao ano, ela dobra a sua renda per capita no período de uma década. Quando isso acontece de uma base de renda per capita tão baixa, numa velocidade tão acelerada e num espaço de tempo tão curto, a tendência das pessoas é consumirem mais alimentos, é consumirem mais infraestrutura. E para um país que tem vantagens comparativas, como é o caso do Brasil, na produção de alimentos, na produção de commodities minerais, né, ou seja, insumos que vão ser utilizados em infraestrutura, isso significa uma verdadeira mudança no mapa da demanda global, preços mais altos, valores mais altos, maior demanda e também a possibilidade de atrair mais investimentos para esse setor, de modo a você poder expandir a produção e escoar a produção, ou seja, dois dos grandes déficits brasileiros, que é a baixa participação do comércio exterior com o percentual do PIB, bem como a baixa taxa de investimento em infraestrutura, tem nesses próximos 25 anos uma oportunidade muito grande. E eu acho que o Brasil tem que fazer o máximo para tirar benefício dessa conjuntura e utilizar esses excedentes para fazer os investimentos em produtividade, em ciência, tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, que realmente fazem a diferença para o desenvolvimento de um país. Marcos, para a gente finalizar, de acordo com essa demanda global que o senhor acaba de explicar, com a atual política econômica brasileira, com a atual geopolítica e até a política que o Brasil tem hoje, nós teríamos condições de atender essa demanda global de forma urgente, ou o Brasil tem um longo desafio pela frente ainda, hein? Muito se tem feito por diferentes governos e a força da conjuntura é sempre muito pujante, né? Veja que coisa curiosa. Em 2001, portanto 23 anos atrás, o comércio Brasil-China, vou dar apenas um exemplo, era de $1 bilhão por ano. Hoje o comércio Brasil-China é de $1 bilhão a cada 60 horas. Então você vê uma expansão do nosso comércio com a Ásia-Pacífico, uma expansão do nosso comércio com outras regiões em desenvolvimento. Esse é um fator muito positivo. Então eu diria que uma maneira de descrever hoje o quadro econômico brasileiro, né, e as oportunidades mundiais é como se você estivesse naquele jogo de cabo de guerra, né? Quer dizer, por um lado você tem coisas muito positivas acontecendo, ou seja, o perfil brasileiro como produtor de alimentos, de energia, como transição para uma economia verde, o fato de que países como a China estão se desindustrializando e parques fabris, unidades de produção que se localizavam na China estão migrando para outros países. O Brasil tem um potencial grande, se fizer as coisas certas, de atrair esses capitais produtivos para a indústria também, formação de parceria. Então tudo isso é positivo. Agora tem também quem puxa para o outro lado. O que é puxar para o outro lado? Para a dinâmica de privatizações, para a dinâmica de concessões, críticas à independência do Banco Central, insegurança jurídica, uma certa visão de política industrial que parece mais com aquilo que se fazia nos anos 50 e nos anos 60 do que aquilo que se faz num mundo em que você tem inteligência artificial, em que você tem robótica, você tem química fina, biotecnologia. Ou seja, é como se houvesse no balanço das coisas um cabo de guerra entre forças positivas e negativas. Agora, as credenciais brasileiras são tão positivas que, apesar de você ter governos confusos e seguramente menos eficientes do que deveriam ser, ainda assim o Brasil se apresenta com credenciais muito importantes para continuar na sua dinâmica de desenvolvimento. Marcos Troiro, palestrante, economista, sociologista e diplomata. O nosso muito obrigado, viu, Marcos, pelo bate-papo e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado e uma ótima manhã para vocês.